começar lendo um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler esse verso. Deuteronômio está no Velho Testamento. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, seja em papel ou no seu aplicativo. Mas nós vamos juntos aqui, Deuteronômio capítulo 8, no verso 7, 8 e 10. Vamos lá. Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Verso 8. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, e romazeiras, azeite de oliva e mel, e petit gâteau, e hambúrguer, e churrasco, e mais coisas boas. Que boa essa terra. Verso 10. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus. Você pode dizer comigo, diga: louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que vos deu. O tema da minha mensagem hoje é a verdadeira gratidão. A verdadeira gratidão. Você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Deus, nós queremos te agradecer por cada pessoa que está aqui hoje. Obrigado, Deus, porque não existe nada mais especial do que estar na tua presença. Eu oro que os próximos minutos aqui a tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração e ela possa mover em nós tudo aquilo que o Senhor quer despertar. Obrigado, Deus, porque é tão precioso estar aqui. Nós só temos palavras para agradecer por tudo que o Senhor já fez, tem feito e irá fazer ainda na nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra que será compartilhada agora, em nome de Jesus. Se você está com o seu coração aberto, diga amém. 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 Eu quero falar hoje a respeito da verdadeira gratidão. A verdadeira gratidão. Eu relembro que era por meados de 94 e 95, meu pai foi convidado a fazer uma viagem internacional. Foi a primeira viagem internacional que meu pai fez na vida. Estava acontecendo uma conferência no país do Canadá, mais situado na cidade de Toronto, e um grande avivamento onde muitas pessoas iam lá buscar Deus. Foi incrível o que aconteceu naquele lugar. E meu pai tinha alguns amigos, pastores, que ligaram para ele e falaram: a gente está indo para lá, e eu quero fazer o convite para você também. Convidaram meu pai. Eu lembro que na época meu pai falou assim: não existe possibilidades nenhumas financeiras de eu conseguir fazer essa viagem, mas aqueles amigos do meu pai despertaram fé nele e falaram: você crê que Deus pode prover na sua vida? Vamos nessa. E eu sempre falo: tenha pessoas que têm perto de você que têm mais fé do que você. Quem aqui tem pessoas que têm perto de você que têm mais fé que você? Que te impulsionam para o sobrenatural, que te levam para perto de Deus. E meu pai creu naquela promessa. A gente, milagrosamente, Deus abriu as portas. Meu pai fez essa viagem, para o país do Canadá, mais corretamente na cidade de Toronto. Eu relembro aquela época, a gente era criança, eu e meu irmão, e a gente tinha uma grande ambição. Nós desejávamos muito ter um videogame, e aqui é só o pessoal que é old school vai saber do que eu estou falando, uma coisa chamada Super Nintendo, Pessoal mais Nutella nem sabe o que é isso, Mas a gente só conhecia esse aparelho pela casa dos vizinhos, e a diferença cambial do dólar, eu não sei se você entende um pouquinho sobre economia, mas a diferença cambial do dólar era muito pequena naquela época. Era quase praticamente 1 por 1 a moeda do dólar com a nossa moeda, eu acredito que já era real aquele momento. E a gente sabia que era barato lá. A gente criança, a gente pediu: pai, eu nunca te pedi nada, mas traz esse Super Nintendo para a gente de lá, porque aqui no Brasil era muito caro, gente, nós já tínhamos especulado nas lojas, até tentado convencer. Meu pai dizia: é muito caro, não tem grana, eles não vão ganhar. Mas nesse momento, pessoal, num momento de fraqueza, a gente falou assim: pai, traz pra gente esse videogame, E o pai falou assim: eu não prometo, você já sabe que a minha viagem, para lá já é um milagre eu estar indo fazer, mas assim, vamos colocar em oração, E gente, nós estávamos orando mesmo por esse negócio. O pai foi para a viagem, e eu recordo, gente, antigamente, é diferente, cara,
A gente não estava na época dessa tecnologia toda, que você, apenas com a internet, você liga num FaceTime, você faz uma chamada de vídeo do outro lado do mundo, sem custo algum. Só o pessoal aí que denuncia a idade. Você vai lembrar, gente, do tempo que tinha orelhão na rua. Você comprava uma ficha e colocava. E aquela ficha tinha minutos contados, você tinha que falar, ô Tubão, fala rápido, rapaz, só ouve. Não fala, que está acabando o tempo. Depois das fichas, né, o pessoal lembra, veio o cartão telefônico. Quem lembra desse negócio aí? Tá ficando velho você. Eu não vejo, eu nunca lembro, eu só vi na internet isso aí que existia. Mas é tão interessante que o pai fez apenas uma ligação. A viagem dele durou 3 semanas, 21 dias. Ele fez apenas uma ligação no meio para a família, para saber como estava. E ele falou assim, a minha mãe obviamente atendeu, ele falou, ó, ligação tem que ser rápida aqui, porque o cartão vai diminuindo, né, ia caindo aquelas coisas. Ele falou, eu vou falar rapidinho com todo mundo, né? Ele falou com a minha mãe, ele falou com a minha irmã, e quando chegou em mim, a primeira coisa que a minha irmã falou, deu certo o videogame, né? Como é que tá aí? Mas deu certo esse videogame? A gente nem queria saber se o cara estava vivo, se estava morto, se estava lascado, se estava bem. A gente só queria saber uma coisa, deu para comprar bomba. E o pai falou assim, ainda não, mas vamos crendo. Gente, foi o único contato que a gente teve telefônico com ele. Quando ele chegou em casa, né, eu me lembro a expectativa, eu morava no 5º andar. E quando ele abre a porta, né, chega em casa, a gente sai correndo e fala, pai, deu certo o videogame. E ele falou, rapaziada, deu certo, tá aqui na mala. Gente, a gente pulou naquela mala numa pressão, cara, que nem cachorro esfomeado, né? A gente pegou aquele negócio, abriu, já pegou, não tinha nem caixa, né? Eu me lembro, a gente pegou, foi correndo para a sala, e a gente já estava tentando ligar, e o pai, eu me lembro, ele gritava da cozinha, não liga ainda que é 110. E a gente já estava fuçando ali, pessoal. Daqui a pouco, o pai chegou, ele falou, rapaziada, antes de vocês ligarem o videogame, eu quero conversar com vocês dois. Nós sim, pai maravilhoso, né? Nós te amamos. E ele falou assim, estou feliz que vocês estão felizes, porque a propósito, algo sobre Deus Pai, sobre Pai, gente, ficam felizes com a alegria dos seus filhos. Sempre recordo, gente, minha mãe e meu pai falando, a gente fica mais feliz de ver vocês felizes do que a gente às vezes está feliz. Só você que é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Mas eu lembro que aquele momento, gente, meu pai repreendeu a gente. Ele falou assim, estou feliz que vocês estão felizes e vocês ganharam o videogame, Deus abençoou, conseguimos comprar o videogame. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês. Vocês nem sequer, antes de colocar a mão nesse videogame, me agradeceram por ter comprado ele. E a gente se olhou, obrigado, pai. Né? Ele falou, eu quero ensinar para vocês a importância da gratidão. Ele falou, nunca mais falem na vida de vocês com gratidão. Eu sabia que meu pai não estava ofendido por isso, porque a propósito, na maturidade de crianças, adultos entendem. Mas eu sabia, gente, o que o meu pai estava tentando colocar no nosso coração. A importância de viver uma vida com uma palavra chamada gratidão. Você pode dizer essa palavra comigo nessa noite? Gratidão, 1, 2, 3. Gratidão. Dizem que a gratidão é a mãe de todas as virtudes, porque é óbvio, a gratidão vai abrir portas para honra, para generosidade, para alegria. Obviamente, as pessoas mais felizes não são aquelas que têm muito, mas normalmente aquelas que fazem do pouco que têm, o muito através da gratidão. Agora, a gratidão, gente, na nossa vida, ela precisa ser desenvolvida. Muitas vezes nós nunca paramos para pensar sobre isso, e talvez você nem saiba que você é ingrato, e eu não estou dizendo que você tem um mau coração por isso, mas simplesmente, talvez você nunca aprendeu, e nunca deixou desenvolver na sua vida, a palavra chamada gratidão. E é sobre isso, gente, que eu quero discorrer nessa noite, um pouquinho a respeito de gratidão, porque a gratidão, ela não apenas acontece na nossa vida, a gratidão precisa ser desenvolvida. Toque alguém perto de você e diga, precisa ser desenvolvida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A primeira coisa sobre gratidão, que eu quero conversar contigo, é que a gratidão precisa ser expressada através de palavras. Diga comigo, palavras. Conecte-se.
Pessoas de grandeza nunca perdem a oportunidade de agradecer através de palavras a quem as abençoou. Nunca. Sempre que você conhecer uma pessoa de grandeza, você verá essa pessoa se dirigindo em gratidão àquilo ou ao quem as abençoou. Pessoas de grandeza, gente, sempre tem algo a dizer quando a palavra e o assunto tem a ver com gratidão. Eu não me importo se você tem o temperamento mais tímido, se você é um pouco mais envergonhado, você não gosta de falar. Pessoas de grandeza, elas sempre têm algo a falar quando elas são abençoadas. Isso é a palavra gratidão. Agora, nesse texto que nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, nós começamos essa mensagem lendo esse texto, nós encontramos Moisés debaixo de um contexto aqui. Moisés havia, obviamente você conhece a história, tirado a nação de Israel do Egito, então agora eles estão se apossando de uma promessa da terra prometida, o qual Deus fala que teria muitas coisas maravilhosas nessa terra, mas Moisés está ensinando a nação de Israel a ser grata, a ter gratidão. Alguém diga comigo mais uma vez, gratidão. Eu quero que dê o verso 10 para mim aqui, de Deuteronômio capítulo 8, no verso 10, Moisés está ensinando a nação de Israel a ser grata. Olha o que ele diz aqui, ele diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, deem louvor ao Senhor, seu Deus. Você pode dizer mais uma vez comigo, deem louvor ao Senhor, seu Deus. O que ele está dizendo? Depois de você encher o bucho, hein, rapaz? Depois de você ficar satisfeito, depois de você ver como você foi abençoado, você precisa dar louvor ao Senhor. Mateus, o que significa a palavra louvor? Eu quero te dar literalmente o que louvor significa no dicionário. Ouça, a palavra louvor no dicionário significa expressão de agradecimento, de referência por gratidão, merece louvor ou elogio através de palavras. Diga comigo, palavras. Moisés está ensinando, depois que você se sentir satisfeito, é impossível, camarada, você não através das suas palavras expressar gratidão, expressar louvor. Agora deixa-me falar algo para ti. Nós muitas vezes somos bons, gente, em ver coisas ruins. Nós somos muito bons, gente, às vezes, em abrir a nossa boca para reclamar. É tão incrível, gente, que tem pessoas que têm sensores da NASA para ver coisas ruins. Você chega no lugar e fala assim, não, o ar-condicionado está gelado. A pessoa, a gente consegue abrir a boca dela sempre para falar algo. E quando ela vê algo errado, como diz, ela põe a boca no trombone, vai para o Facebook, vai para o Instagram e faz story. E diz, eu não concordo, isso está errado. Muitas pessoas são especialistas, gente, em ver coisas ruins e falarem sobre isso. Mas você já notou quão dificuldade nós temos para elogiar e ver coisas boas? É tão fácil dizer, eu não concordo, isso aqui não está certo, isso aqui está feio demais. Mas deixa-me falar para ti, por que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de dizer, uau, parabéns, bem feito, ótimo esforço, trazer elogios? Normalmente, numa boca que sobra crítica e apontamentos, sempre está faltando amor e gratidão. Agora nós muitas vezes, pessoal, por hábitos, temos no nosso coração não uma ideia de ser gratos. Eu recordo que uma vez que minha mãe me corrigiu a respeito de gratidão, eu cheguei do colégio, eu estudava naquela época ainda, adolescente, e quando eu estudava pela manhã, quando eu cheguei em casa, pensa numa fome que eu estava, gente, né? E quando eu fui para ver o que era o almoço, eu estava imaginando, tomara que hoje o rango esteja bom. E quando eu cheguei no fogão, gente, eu abri as panelas, eu vi que tinha feijão, e eu gritei assim, feijãozão de novo, né? E a mãe falou assim, o que é, não gostou? Eu falei, não, tudo bem, mas feijão a semana inteira, também não dá, né? E ela falou, você precisa aprender a ser grato, porque semana passada eu fiz uma comida boa e você não elogiou. Nós temos mais facilidades, às vezes, para falar com a nossa boca aquilo que não está bom, aquilo que a gente não gostou, do que falar com as nossas palavras aquilo que
demonstra gratidão no nosso coração. Gratidão é preciso expressar com palavras. Você pode dizer comigo bem alto, que é preciso expressar com palavras. Quando nós temos um coração grato, nossas palavras precisam expressar gratidão. É por isso que você não pode vir à igreja e simplesmente cruzar os seus braços enquanto você está adorando, porque Jesus abriu os seus braços para morrer na cruz por você. É por isso que você não pode vir à igreja e simplesmente não orar alto, não adorar a Deus, porque Jesus, Ele bradou por dor naquela cruz por nós. É por isso que você não pode vir aqui e ficar calado enquanto eu estou pregando. Você não pode ficar no seu WhatsApp pensando longe, porque custou caro para mim preparar esse sermão para você. Precisa palavras. Seja você dizendo amém, isso aí, os mano, é nós. Aleluia. Precisa palavras. Diga para alguém perto de você, de gratidão precisa palavras. Às vezes nós não falamos com as nossas palavras. Sabe qual é a hashtag? Prepare-se para isso. Fale alguma coisa, miserável. Precisa palavras. Quando existe gratidão na nossa vida, precisa palavras. Quando nós éramos criança, pai e mãe faziam um culto doméstico na nossa casa. A mesma coisa que acontece aqui nesse lugar. Eu quero falar para você que tem uma família, faça isso na sua casa. Reúna seu esposa, homem, seus filhos. Coloque uma música de adoração, adore a Deus juntos, compartilhe a palavra de Deus juntos. Pai e mãe faziam isso com a gente, faziam um culto doméstico lá na nossa casa. Eu me lembro uma vez que meu pai falou, agora todos nós vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E de repente meu pai me repreendeu, ele falou assim, por que você não está orando, Mateus? E eu falei, eu estou orando em pensamento. E ele falou para mim assim, não. Sempre que você for orar e agradecer a Deus, você imposta a tua voz, tu levanta a sua voz e você agradece com o seu melhor ao Senhor. Precisa palavras, não pode ser no pensamento, não pode simplesmente dizer, é abstrato, por dentro está acontecendo, tudo que está acontecendo, gente, aqui dentro, aqui fora precisa reagir. Obrigado pelo seu amém entusiasmado. Precisa palavras, gratidão. A segunda coisa, parece que despertou alguns irmãos aqui nessa noite, e eu estou muito feliz por isso. Seja amém, isso aí, é nós, estamos juntos. Hashtag, faça-lhe alguma coisa, miserável. A segunda coisa que a gratidão precisa, a gratidão precisa ser demonstrada através de atitudes. Diga bem alto comigo, atitudes, 1, 2, 3. Toda a gratidão a gente precisa ser demonstrada através de atitudes. Deixa-me falar para você, se você falhar em ter atitudes de gratidão com quem você deve ter gratidão, você terá falhado nessa vida. Qual é o teste da nossa vida? O teste da minha vida não é o quão longe eu vou, o quão sucesso eu vou ter. O teste da minha vida é eu ser fiel àquilo que Deus me chamou para ser fiel. E deixe-me falar para você, não existe fidelidade sem gratidão. Ser fiel é ser grato. Se você é filho, você precisa ter atitudes de gratidão em relação aos seus pais. Porque a propósito, você sabe quanto custa criar um filho? Quanto tempo? Quanto investimento? Eu acho que meus pais são tão cafonas, eles não entendem sobre TikTok. Você precisa ser grato aos seus pais, você sabe o quanto eles abrem mão para te abençoar. Se você tem um emprego, você precisa ser grato ao seu patrão, porque por mais que ele não seja perfeito, ele abriu as portas para que você pudesse trabalhar. Você precisa ser grato aos seus pastores, aos seus líderes, porque a propósito eles não ganham nada para te amar e orar por você e incentivar a sua vida. Precisa existir gratidão. Em Mateus capítulo 26, nós encontramos uma história sobre gratidão. Eu quero que a gente possa ver junto hoje nessa noite. Em Mateus capítulo 26, no verso 6, Jesus está na casa de um homem chamado Simão.
E você vai se surpreender o que acontece aqui. Mateus 26, verso 6 diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contando um perfume muito caro. Alguém diga comigo, um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento, verso 13. E asseguro que em qualquer lugar no mundo inteiro, onde o evangelho for anunciado, também o que essa mulher fez será contado em sua memória. Jesus está na casa de um homem chamado Simão. Parece que ele está reclinado à mesa, talvez depois de uma refeição, eu não sei dizer, mas tudo eu sei que depois que você come muito, você fica naquele estado assim. Talvez Jesus se passou no churrasco, ou no peixe, mas de repente entra uma mulher naquele lugar, ela pega um perfume muito caro. O evangelho de Lucas narra para nós que esse perfume valia 300 denários. Você não está familiarizado com a moeda, mas o denário, gente, era o salário por um dia de trabalho. Então, provavelmente, gente, nós conseguimos entender uma coisa, que nós estamos falando em torno de 10 salários mínimos, se fôssemos traduzir para a nossa realidade hoje. Então é um perfume que vale muito dinheiro. Se nós estamos falando de uma condição financeira escassa naquela época, esse perfume, gente, hashtag é caro demais. Mas de repente essa mulher, ela entra e derrama aquele perfume em Jesus. Ela tem uma atitude de gratidão. Por que aquela mulher fez isso? Eu vou ser sincero para você que eu não tenho como provar quem é essa mulher, mas alguns outros evangelhos narram que o nome dessa mulher era Maria. A palavra Maria, o nome Maria, no Novo Testamento é confuso, porque nós temos 5 Marias no mínimo no evangelho, é um nome comum. Então, quem é Maria que eles estão falando? Mas muitos acreditam que era uma mulher chamada Maria Madalena, o qual em Lucas capítulo 7, Jesus havia expulsado os 7 espíritos malignos da vida dela. E agora, em Mateus, capítulo 28, se eu não me engano, 26, essa mulher, ela volta com um perfume muito caro, e ela derrama sobre Jesus. Todo mundo começa a criticar ela, dizer: por quê? Você sabe quanto vale esse perfume raríssimo? Poderia vender o dinheiro e dar aos pobres. As pessoas estão julgando ela, mas o simples fato que essa mulher, ela está tendo uma atitude de gratidão. Você sabe por quê? Porque gratidão sempre vai se transformar em atitudes. Alguém diga comigo, atitudes. Ela está tendo uma atitude. Agora muitas pessoas, a gratidão delas é abstrata. Qual é a sua atitude de gratidão? As pessoas que você deve ser grato, as pessoas que já te ajudaram na vida. Qual é a sua atitude de gratidão em relação a Deus na sua vida? Talvez muitos poderiam perguntar: como que essa mulher tem essa atitude de gratidão, essa atitude de generosidade? Porque a propósito, sempre o coração de gratidão vai nos conduzir a ter um coração de generosidade. É impossível ser grato e não ser generoso. De duas ou uma, se você não é generoso é porque você não tem um coração grato, porque se você tem um coração grato é impossível não ser generoso. Porque ela quebra aquele perfume tão caro? Não custou caro para ela? Não doeria no seu bolso? Mas a resposta é a seguinte: não é difícil você sacrificar algo de valor, quando o seu verdadeiro valor está no lugar certo. Aquela mulher, ela tem uma dívida de gratidão, porque a propósito ela está dizendo: eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei que Jesus me libertou, eu estava possessa por espíritos malignos, eu estava morto em meus pecados. A propósito, alguém aqui nessa noite sabe o que Jesus fez por você? Alguém aqui nessa noite você diz: Ele fez muito por mim, eu estava perdido e eu fui achado, eu estava morto e eu revivi, eu sei o que Ele fez por mim.
ela pega aquele perfume que vale muito, porque ela está dizendo: a minha gratidão precisa ser transformada em atitudes. De vez em quando alguém se aproxima de mim e tenta ter uma atitude de gratidão. As pessoas dizem: Mateus, eu quero te agradecer por que você fez por mim. Com toda a humildade, gente, eu sempre falo: não sou eu, cara. Na verdade, a honra da nossa vida é poder servir pessoas, honrar pessoas, lavar o pé de pessoas. Verdade. Mas eu lembro que uma vez um rapaz chegou para mim, ele trazia um envelope na sua mão. Ele foi até o meu escritório, ele falou: isso aqui é para ti. Eu falei: o que tem aqui? Ele falou: tem uma oferta. Eu falei: pode dar lá na igreja, no momento de generosidade, você pode dar. Ele falou: não, você não está entendendo, pastor, essa oferta aqui é de gratidão para você. Eu confesso, gente, que esse tempo Deus falou comigo, Deus falou assim: Mateus, você é muito bom em ser generoso com os outros, mas você tem dificuldade às vezes de receber. E eu falei: por que o senhor está me falando isso? Né? E esse rapaz, quando chegou com esse envelope, ele falou: isso aqui é para você. E eu falei: cara, eu insisto, por favor, dê na igreja. Ele falou: não, isso aqui é para você. E eu falei: olha, Deus já tem me abençoado muito, e eu nem sei quanto tem nesse envelope, tomara eu que não tenha um cheque de $1 milhão. Mas pode ofertar na igreja. Falei para ele. E esse cara conhecia da Bíblia, gente, ele citou Deuteronômio para mim. Ele falou: você não vai me convencer, porque na Bíblia tem oferta que era ao Senhor, tem oferta que era a viúva pobre, e tem oferta que era ao sacerdote. Eu quero te honrar como sacerdote, porque você tem abençoado a minha vida. Eu falei: não vou conseguir convencer esse cara. Eu falei: posso pegar a oferta, depois eu posso fazer o que quiser com ela? Ele falou: depois que você aceitar, é tua. Eu: glória a Deus. Para não correr o risco da tentação, eu nem abri o envelope e ofertei tudo. Mas ontem aconteceu, nós estávamos nas formaturas da escola de crescimento. Alguém se formou ontem aqui na escola de crescimento? Temos uma escola sensacional. Se você não fez parte disso, faça. Uma mulher se aproximou de mim, eu vou ser sincero, gente, eu nem lembro quem ela é. Talvez ela esteja aqui nessa noite, ou talvez estava na reunião da manhã. Eu estou com um problema muito grande de guardar fisionomias, né? E nomes nem se fala. Posso errar seu nome por 10 vezes. São muitas pessoas. Eu falo que a gente não conhece todo mundo, a gente ama todo mundo de verdade. Mas ela se aproximou de mim e falou: pastor, eu preciso te entregar algo no final. Eu falei: com certeza. E no final ela me procurou. Ela tinha uma folha grampeada e ela falou: eu quero entregar isso aqui. Eu apenas sei que eu preciso te entregar isso. Quero te agradecer e eu sei que isso aqui está na sua mão. Eu pensei que era uma carta. Eu falei para ela assim: eu vou ler. Muito obrigado. Depois, quando eu entrei no meu carro, eu fui ver o que era. Tinha uma quantia aproximada de R$3.500. Eu falei: aleluia, Jesus, né? E quando eu peguei aquele negócio, gente, um sentimento veio no meu coração, que existe um outro propósito nessa oferta, né? Eu pensei: cara, em comum, mas eu entendo que nós temos um momento de generosidade. Eu entendo que ela estava tentando ofertar isso na minha vida, talvez algo de gratidão. E fui jantar com um amigo meu ao final. Eu falei para ele: cara, você nem acredita, sabe o que aconteceu no final? Uma mulher veio e me entregou um papel. Eu achei que era uma carta. Quando fui ler, tinha valor aproximado de R$3.500. Ele falou: mas que coisa boa, hein, Mateus? Eu falei: mas a coisa é que eu sinto que isso aqui não é para mim. Falei. Ele falou: como que não? Ela deu para você. E eu falei: Satanás fala. Na verdade, ele estava apenas brincando. Mas apenas sabia que de alguma maneira tinha um propósito. Até agora, na verdade, vou ser sincero para você, eu não sei qual é o propósito dessa oferta. Está guardadinho na minha mochila. Para alguma coisa mas eu apenas sinto que recebi, mas não é para mim. Esse momento que algum irmão diz: revela, Deus, revela. É a minha vida que está procurando isso, né? Amém, amém, aleluia. Mas eu entendo o que ela estava tentando fazer. Gratidão, diga comigo: gratidão. A gente estava jantando e eu já tinha proposto no meu coração: cara, esse dinheiro não vai ficar para mim. Meu amigo até falou: Mateus, se ficar para você não é errado. Eu falei: não é mesmo, mas eu apenas sinto que existe um propósito para essa oferta. Eu ainda estou orando, gente, para ver o que é. Provavelmente nós vamos mandar aos refugiados da Ucrânia também essa oferta. Nessa semana nós, como igreja, semeamos, gente, na Ucrânia, abençoamos, né, porque
gratidão por aquilo que Deus fez e tem nos feito, pessoal, precisa se traduzir em atitudes. Mas quando a gente estava ali jantando, o pessoal estava sentado, e ontem eu tinha jejuado, e confesso para você, minha comida preferida é um filé à parmegiana, eu tinha pedido um filé à parmegiana na mesa. A gente estava num restaurante bom, a proprietária veio sentar na nossa mesa, eu conhecia, a gente começou a conversar, dar risada ali um pouco, e vinha na minha cabeça, R$3.500, pode fazer muitas coisas, Mateus. E eu falei, sai, porque não é... Deixa eu falar algo para você, a generosidade, a gratidão, atrai bênçãos sobre a nossa vida. Quando você responde em generosidade, o céu é como um imã, ele procura pessoas que estão agindo com generosidade. A propósito, você verá, se você viver uma vida de gratidão e generosidade, pessoas de generosidade e gratidão também se aproximarão de você. Se você viver uma vida mesquinha e sem abençoar outros, você se aproximará de pessoas pão duras e também que não abençoam ninguém. Os espíritos se comunicam. Quando eu estava na mesa ali, chegou a hora de pagar a conta, só tem uma parte ruim de você jantar fora, é a hora de pagar a conta. Chegou o momento. Quando eu falei, então, está tarde, tem que acordar cedo, vamos pagar a conta. Ela pegou e falou para mim assim, aqui no meu restaurante, nem a pau vocês pagam a conta. Eu falei, não, deixa a gente pagar. Ela falou, na tua igreja você pode apitar, mas aqui no meu restaurante eu que apito. Vocês não pagam a conta. Gente, eu estava saindo assim, mas tá bonita a coisa, né? Meu amigo falou assim, cara, eu preciso andar mais contigo. Um dá um envelope de 3.500, outro não deixa pagar a conta, que é esse negócio? Mas a generosidade, gente, ela precisa se traduzir em atitudes. Alguém diga comigo, atitudes. Essa mulher, ela quebra aquele vaso de alabastro, você sabe por quê? Porque no coração dela ela diz, é impossível eu não ter gratidão por aquilo que Jesus fez por mim. É impossível não ser generoso, é impossível não abençoar, porque generosidade não pode ser abstrata. Se você quer ter um coração generoso, precisa atitudes. A terceira coisa, eu vou para a reta final da nossa mensagem, é que a gratidão precisa amadurecer. Diga comigo, precisa amadurecer. Conecte-se comigo. A gratidão, gente, ela passa por níveis de maturidade na nossa vida. A gratidão é infantil quando eu agradeço apenas pelas coisas boas que acontecem comigo. Recebi um aumento esse mês, Deus, obrigado. Algum tempo atrás um rapaz falou para mim assim, Mateus, domingo eu vou lá na igreja, encontrei ele lá num lugar. Eu falei, que bom, sempre bem-vindo. Ele falou, não, se eu não for é até um pecado, porque esse mês eu recebi uma grana aí, cara, e domingo eu tenho para receber, eu tenho que para agradecer. Gente, é errado vir agradecer porque você recebeu uma bênção? Não, pelo contrário, talvez até uma obrigação, mas deixa-me falar para você, ainda a gratidão está no nível da infantilidade, porque quando eu apenas agradeço pelas coisas boas, você lembra quando você era criança, seu pai te dava o pirulito e você, obrigado, deu o Super Nintendo, é o melhor pai do mundo, e se não tivesse dado? Você ainda continua agradecendo? Você agradece pelo amor, por ser seu pai celestial, ou é apenas por causa das bênçãos? Ou é apenas por aquilo que ele pode fazer? A gratidão, ela começa a amadurecer. Quantas razões nós temos para agradecer? Você está vestido numa roupa, você vestirá a camiseta da Revo Church no final. Você veio provavelmente num carro hoje aqui. Se você não veio num carro, você tinha pernas para você caminhar. Você tem saúde, você pode jantar fora às vezes, você tem uma casa, você tem um colchão para dormir, uma cama. Quantas coisas e razões nós temos para agradecer? Mas deixe-me falar para você, enquanto nós estamos agradecendo apenas pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, a nossa gratidão ainda está no nível infantil. Agora, verso 10, novamente, de Deuteronômio capítulo 8, ele fala, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, dei louvor a Deus. O que Moisés está fazendo? Está ensinando o ABC, ele está dizendo, isso aqui é a gratidão infantil, depois que você está satisfeito, você agradece. Mas a gratidão, gente, ela amadurece na nossa vida, quando nós se tornamos capazes de agradecer a Deus, não apenas pelas coisas boas que nos acontecem, mas a gente se torna capaz de agradecer a Deus até pelas coisas que nós não entendemos, até no meio de problemas, de dor e de lutas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, deem graças a Deus
em todas as circunstâncias. Diga comigo, todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias, não é apenas coisas boas. Tem coisas que eu não entendo, mas obrigado, Deus. Tem coisas que tem sido um monte na minha frente, um empecilho. Eu posso não estar entendendo, mas obrigado, Deus. Por quê? Porque aqui existe uma oportunidade para amadurecer a minha gratidão em Deus. Um homem que me impressiona da sua maturidade de gratidão é um homem na Bíblia descrito com apenas 2 letras. O seu nome era Jó. Eu não tenho tempo para contar a história de Jó para você, mas Jó é um homem muito rico. Jó, ele tem 10 filhos. Jó, ele tem a vida que todo mundo gostaria de ter. E a Bíblia fala que num instante só, seus 10 filhos morrem, ele perde toda a sua fortuna, ele perde o coração da sua esposa, que a própria esposa diz: amaldiçoa o teu Deus, e morre. Jó, ele perde tudo que ele tinha, num estralar de dedos. Mas sabe o que me impressiona? Jó capítulo 1, verso 21, me dê na tela aqui. Jó capítulo 1, 21. Olha o que este homem fala. E disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Agora conecte-se. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó está expressando com as suas palavras, está dizendo: a minha adoração, a minha gratidão, não tem a ver só com o que Ele faz, não tem a ver só no dia bom, no dia mal, eu também agradeço. Quando as coisas não saíram como o meu plano, eu agradeço. Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que eu achava que deveria ser, eu estou agradecendo, porque no final eu sei que Deus é bom. Eu não estou aqui por Ele, só pelo Super Nintendo, mas eu estou aqui porque eu sei que Ele é o meu Pai Celestial que me ama. No meio dessas palavras, Jó está agradecendo a Deus, no meio de muita dor, de muita luta, de muito fracasso. A pergunta para você: é possível? Como é possível alguém agradecer no meio de dor, no meio de escassez, no meio de derrota? A resposta é quando o nosso coração de verdade é grato. Jó, ele adora o Senhor. Deixe-me falar para você: enquanto você está adorando a Deus no meio dos problemas, existe uma preparação para a provisão de Deus. Você adora a Deus nos problemas, existe uma provisão de Deus. A Bíblia fala que enquanto o Jó agradecia, enquanto o Jó orava, Deus mudou a sua sorte. Deus olhou para Jó, e Deus ele conta o testemunho dele até mesmo para Satanás, e diz: está vendo o meu servo Jó? Você dizia que ele apenas me servia por causa das bênçãos, mas mesmo eu tirando tudo da vida dele, ele continua fiel. Porque a propósito, o teste da nossa vida não é o quanto nós temos, não é o quanto nós crescemos, mas é o quanto nós permanecemos fiéis em gratidão e louvor ao Senhor. Jó simplesmente diz: bendito seja o nome do Senhor, mesmo no meio do fracasso, mesmo no meio da pobreza, mesmo no meio da enfermidade, louvado seja o Senhor. Deus restaurou a sorte de Jó, porque a maturidade de gratidão de Jó não é infantil. A maturidade de Jó sobre gratidão é reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Eu encerro falando isso para você aqui nessa noite, e é o meu último ponto: nunca perca o seu coração de gratidão. Nunca perca o teu coração de gratidão. Deuteronômio capítulo 8, verso 11, me dê na tela o último verso nosso aqui. Moisés está ensinando para a nação de Israel gratidão. Alguém diga comigo nessa noite: gratidão. No verso 11, olha o que ele diz: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os mandamentos, as ordenanças, os decretos que hoje Ele vos ordena. Verso 12: não aconteça, ouça isso, que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas, nelas morado, de terem aumentado os rebanhos, os seus bens, a sua prata, o seu ouro, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da escravidão. Verso 17: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a minha força ajuntaram riquezas para mim. Mas no verso 18 diz:
mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem vos dá capacidade de produzir riqueza. Moisés está ensinando, ele está dizendo, existe uma tendência, quando a gente está no sucesso e na prosperidade, de a gente perder a gratidão, de a gente esquecer de onde a gente saiu, de a gente esquecer do que Deus fez por nós. Deixe-me falar para você, o sucesso e a prosperidade provam o nosso coração muito mais do que o fracasso e a escassez. A Bíblia fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, que o rei Uzias buscou ao Senhor e Deus o fez prosperar. Mas alguns versos para frente diz que, entretanto, quando ele se tornou forte e poderoso, o coração dele se orgulhou e ele se desviou dos caminhos do Senhor, o seu Deus. Existe uma tendência, no meio do sucesso, no meio dos resultados, de o orgulho tentar entrar no nosso coração. Deixe-me falar para você, gente, o momento que eu e você mais precisamos guardar o nosso coração, não é, cara, quando a gente está quebrado, não é quando tem escassez, mas, cara, quando vem a prosperidade. O meu coração é provado muito mais hoje na minha vida, no meio dos resultados, da igreja crescendo, das coisas acontecendo, do que quando eu apenas, com um grupo de idosos, cuidava deles. O sucesso prova o nosso coração. Moisés está ensinando, cuidado. O orgulho, ele é muito sutil. Quando eu ganho mais dinheiro e agora eu consigo comprar melhores roupas e melhores carros e esse é o meu esforço, é a minha capacidade, é a minha inteligência, eu gerei recursos para mim, uau! Moisés está dizendo, gente, quem dá capacidade de vocês produzirem qualquer coisa é Deus. Nós vamos reconhecer, ter um coração grato ao Senhor. O sucesso e a prosperidade provam o nosso coração. Você conhece a história, Lucas capítulo 17, diz que Jesus encontra 10 leprosos, a lepra é a pior doença da época, e Jesus fala, vocês vão até o sacerdote, e vocês mostrem para ele, vocês serão curados, no caminho, alguém diga comigo, no caminho, porque a prosperidade e o sucesso sempre acontecem no nosso caminho. No caminho, eles estão andando, todos foram curados, mas de repente a Bíblia fala, que apenas um voltou para agradecer a Jesus. 10 leprosos estão sendo curados, apenas um, a porcentagem é apenas 10%, 1 de 10 volta e diz, Jesus, eu vim aqui agradecer pelo que o Senhor fez na minha vida. Aonde estão os outros 9? O sucesso e os resultados provam o nosso coração, nós não podemos perder o coração de gratidão. Eu daria 100 razões para você estar aqui todos os domingos buscando a Deus e congregando na igreja, na família de Deus, mas apenas um já seria o suficiente para você. Quando você está aqui todo domingo, você está comunicando, Deus, eu reconheço e eu tenho o coração grato do que o Senhor fez por mim, eu jamais vou me esquecer do que o Senhor fez pela minha vida. Apenas um homem volta e se coloca aos pés de Jesus. Me dê em Lucas capítulo 17, o verso 19, se impressione com isso. Lucas 17, verso 19, esse homem está aos pés de Jesus, agradecendo, e Jesus diz, então Jesus lhe disse, levanta-te, se vá, a sua fé os 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. Eu tenho falado para muitas vezes, gente, o que muda a sua vida não é o que Deus te dá, mas o que muda a sua vida é o que você dá para Ele. O que muda a sua vida é quando você rende a sua vida em gratidão ao Senhor. Cara, isso é demais. Domingo passado eu e a minha irmã compartilhamos uma mensagem a respeito de Pedro. Quem lembra? Diz amém quem lembra. Deus falou comigo fortemente. Deus falou, Mateus, você sabia que o milagre da multiplicação dos peixes nunca foi para provar quem eu era para Pedro? Eu falei, como assim? Depois que Pedro viu os peixes na rede, ele se ajoelhou e confessou e te seguiu. Deus começou a falar comigo. Deus falou, Mateus, não.
Quando Jesus encontrou Pedro, em Lucas capítulo 5, lavando as redes, frustrado. Você está comigo? Pedro está fracassado. Jesus não chama Pedro no momento do fracasso, sabe por quê? Porque se Jesus chama Pedro no momento do fracasso, no momento da prosperidade, Pedro poderia cair novamente. Mas Jesus chama, sabe quando, Pedro? No momento do sucesso. Porque se você no momento do sucesso, da prosperidade, você consegue reconhecer Jesus, ser grato na tua vida, você não vai negá-lo na sua vida. Jesus chama Pedro no melhor momento, e ele larga o barco, e logo joga os peixes, sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo: Pedro, a tua decisão por mim não pode ser por causa do fracasso. A tua gratidão por mim precisa ser em todo momento. Eu encerro falando isso. Todos aqui serão provados na nossa decisão e gratidão por Cristo. Gratidão a Deus. Como pastor da igreja, gente, eu tenho orado muito, me preocupado que eu estou pregando para você aqui todos os domingos, porque eu sei que a fé vem pelo ouvir. Então, se você está me ouvindo, eu sei que a sua vida está sendo dirigida para um lugar. Então eu penso que eu preciso pregar, porque eu sempre costumo dizer que palavra boa, gente, não é aquela muitas vezes que você sai da igreja dizendo que vai querer ficar rico. Palavra boa às vezes é aquela que você sai da igreja querendo dar tudo, cara. Palavra boa não é aquela às vezes que você sai feliz, mas palavra boa às vezes é aquela que você sai com lágrimas nos olhos dizendo: Jesus, obrigado, porque o que você fez na minha vida não tenho como eu pagar. Eu não tenho nenhum problema com prosperidade, com reinar em vida, com governar, mas a minha preocupação é muito grande se nós não estivermos indo à cruz de Cristo, a renúncia, a gratidão, a honrar a Deus. Efésios capítulo 5, 20 diz: dando graças constantemente a Deus Pai. Você pode dizer comigo: dando graças constantemente. Põe a mão no seu coração, fecha seus olhos e diga: dando graças constantemente a Deus Pai em todas as coisas. Com seus olhos fechados, eu quero perguntar para você: como está o seu nível de gratidão a Deus? Como está o seu nível de gratidão às pessoas que você precisa ser grato na sua vida? Talvez hoje você está ouvindo essa palavra, gente, e Deus está mostrando que alguma coisa no seu coração, ingratidão. Ingratidão. Hoje Deus está aqui para transformar a nossa vida. Hoje essa palavra de Deus vem ao nosso coração de encontro, para que nós possamos ter um coração grato, porque o coração grato atrai a provisão de Deus. Espírito Santo, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu quero te agradecer pela essa palavra que está sendo pregada hoje aqui. Eu estou pregando assim como o Senhor falaste para mim pregar. Mas agora, Deus, eu sei que não existe mais algo meu, é apenas algo que o Senhor, Deus, pode fazer nos corações. Deus, porque as minhas palavras podem alcançar os ouvidos, mas apenas o Teu Espírito Santo pode tocar os corações. Então, Pai, agora eu oro que o Senhor toque os corações. Pai, nos dê um coração de gratidão. Pai, mude as palavras da nossa boca, mude as palavras de crítica por palavras de vida, mude as palavras de destruição por palavras de elogio. Pai, hoje eu oro que o Senhor possa colocar dentro de nós, Pai, um coração de gratidão, onde nós expressamos gratidão através de atitudes de generosidade, onde nossa gratidão possa amadurecer, não apenas nos dias bons agradecemos, mas em todo dia nós louvamos ao Senhor porque Tu és bom. Pai, hoje eu oro em nome de Jesus, que nós nunca perdamos o nosso coração de gratidão, mas eu quero declarar: Deus, nos dá um coração de gratidão. Onde você está, fique de pé comigo, levante suas mãos ao Senhor, agradeça a Jesus hoje nesse lugar, diga obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por eu estar aqui, obrigado